O Internacional venceu o Botafogo. Vamos para as coisas do jogo primeiro, porque vai ter bronca de arbitragem aí pro... sim, temos várias etapas. Para o PC tratar com a gente também. O Inter jogando de rosa, mais uma equipe que faz menção a essa importante campanha do Outubro Rosa, né? O mês de conscientização ao combate ao câncer de mama. A prevenção é muito importante. A partir de determinado momento do jogo, o gramado vai condicionar muito o jogo, porque tem uma parte do primeiro tempo que ficou aí já tá dando comprometida. Já tinha um pouco, é o lance do gol. Esse é o lance do gol do Alan Patrick. Fato é que a gente viu hoje algo que pode ser uma tentativa de mudança de rumo do Inter na temporada, com o Ramon Dias mudando o sistema. Falha do goleiro, desvio do zagueiro ou a poça? Não. Ou tudo junto? Acho que dava para o Link fazer melhor no lance. Dava. Mas o fato é que o Inter, com esse novo sistema, com 3 atrás, Vitão, Mercado e o Juninho, liberava Aguirre e Bernabé pelos lados. Tinha o Alan Patrick, que quando o Inter não tinha a bola, o Alan Patrick era o homem mais adiantado do Inter. Quando o Inter tinha a bola, ele dava alguns passos atrás para participar dessa armação. Vitinho e Carboneiro se posicionavam quase como atacantes e os alas abrindo o campo. O Botafogo não conseguiu encaixar essa marcação, o Inter era muito agressivo pelos lados, dominou muito o primeiro tempo, o Inter foi o melhor time, aí já é o segundo tempo. E aí tem uma outra questão desse lance. Quando o Botafogo volta do intervalo, o David Ancelotti faz 2 mudanças, coloca o Cris Ramos no lugar do Jefinho para ter 2 atacantes de mais estatura, né? Colocou o Cris Ramos junto com o Arthur Cabral, coloca o Matheus Ponte no lugar do Gabriel Bahia, o zagueiro que começou jogando, que não estava tão bem no jogo, mas ele passa a jogar com 3 atrás, porque o Nilton, volante, passa a ser um zagueiro. O Vitinho vira um ala pelo lado esquerdo e o Matheus Ponte entra pelo lado direito. O Botafogo com a altura também nesse ponto, né? Porque o Nilton é um volante alto. Mas em tese a ideia eu acho que era ter 3 homens atrás para liberar os alas pelos lados, espelhar um pouco o Internacional para tentar atacar mais, para tentar fazer o Botafogo buscar o resultado. A questão é que o Botafogo se desestruturou completamente quando perdia a bola. E o Inter criou o contra-ataque do segundo gol. O Botafogo não melhorou a criação, a ponto do David Ancelotti voltar atrás no meio do segundo tempo e restabelecer o time com uma linha de 4 em dado momento. Mas aí entraram outros problemas do Botafogo. O Botafogo tem tido mudanças demais de escalação, muitas vezes por necessidade, além de ser todos aqueles problemas que a gente já discutiu lá atrás, de um projeto que demorou a se estabelecer, de troca de treinador. Além de tudo isso, o Botafogo tem tido questões de lesão. Hoje não tinha... O sistema defensivo hoje mutilado, né? Não tinha o Caio Pantaleão, não tinha nenhuma das opções de lateral esquerdo. Sofreu uma lesão grave, né? Talvez... Isso. Talvez não volte para a temporada. Não está confirmado ainda, né, o grau. Isso. Lateral esquerdo não tinha Cuiabano, não tinha Marçal, não tinha Alex Telles. Mais à frente, já perdeu o Danilo também, que era mais uma opção de volante. Agora perdeu, inclusive, no jogo, o Nilton tomou cartão para o próximo jogo. A posição dos volantes vai ser um problema para o jogo com o Flamengo. E, além disso, o Botafogo tem uma questão, em dados momentos, quando o resultado é contrário, parece um time que... ele se desmobiliza, não no sentido de que os jogadores não querem, mas emocionalmente parece um time que tem sentido muitas dificuldades nos jogos. A partir de determinado momento no segundo tempo, por mais que o Ancelotti, que fez uma mudança do intervalo que não funcionou, mas por mais que ele tentasse a partir dali mudar, o time já não estava mais respondendo. O Botafogo foi um time pouco competitivo a partir da segunda metade, especialmente depois do 2-0. No momento em que estava com os 3 zagueiros, né, Alex? A gente viu ali o Carboneiro tendo facilidade para enfiar a bola. Né? Nos espaços entre o Nilton e os 2 zagueiros. Na jogada do gol, depois tem outra ainda, que ele ainda consegue parar para pensar, né? Escolher o melhor passe. O Inter fez um ótimo jogo de novo, fazia muito tempo que o Inter não jogava bem assim. Muito tempo não vi o Inter jogar bem assim. Foi animador e saiu ganhando. E aí vem aquela chuva. E isso que o gramado ele tem uma drenagem a vácuo, que ajuda a puxar. E olha o tanto de água que ficou. Se não fosse boa, teria parado o jogo. Não, teria parado, realmente. Foi muita água. Só que essa maneira de jogar, ele deu um pouco mais de proteção para os 2 zagueiros, porque os 2 laterais não vinham bem também e não se protegiam defensivamente, né? Então os 3 zagueiros ficaram com esse suporte do mercado. Por característica, são alas que se encontraram melhor nesse sistema. E o restante, com esses 2 volantes, esses 3 caras na frente, ele conseguiu se encaixar, porque o Carboneiro também, ele é um atacante que às vezes é preguiçoso para vir acompanhar, recompor, ajudar o lateral. Ele ficando lá sobrando, ele tá mais inteiro para fazer esse jogo com bola que ele gosta um pouco mais.
Mas, além do bom jogo do Inter, tem essa questão de alguns jogos que o Botafogo, mesmo com as dificuldades para a escalação, o Botafogo... Olha aí o lado esquerdo do ali... campo. O lado esquerdo do ataque do Botafogo. É a pior parte do campo. Acho que é por onde a água sai, né? Porque ficou a parte toda ali, na verdade. Tanto que ficou bem mais machucado esse campo depois de secar. Pô, jogar assim é Nesse horrível, momento aí, cara. lado direito do ataque do Inter. É terrível. E você jogar perdendo, então, igual o Botafogo teve que fazer, foi muito complicado. Mas o Botafogo também teve um jogo de novo dessa questão da mobilização. Em nenhuma maneira que ele tentou fazer, ele conseguiu se encaixar, né? Então, o Inter fez um bom jogo, atrapalhou muito o Botafogo nesse sentido, então tem seus méritos. Mas o Botafogo mesmo, que teve, de repente, a oportunidade até do lance do pênalti, que a gente vai ver depois aí, mas o jogo em si, o Botafogo em nenhum momento levou algum grande perigo. Teve o lance que o Antony, no segundo tempo, fez uma defesa boa no lance do Arthur Cabral. Mas o Inter conseguia jogar muito tranquilamente nesse sentido. E a hora que o Alan Patrick saía nesse sistema, a hora que ele saía para flutuar, ele ficava muito livre, né? Então ele ficou muito à vontade nesse sentido, porque os volantes do Botafogo estão marcando os meio-campistas do Inter, e o Inter funcionou super bem dessa maneira. O Marlon e o Nilton saíam muito no Bruno Henrique, no Thiago Maia. Que tinha que sair de certa forma. E acaba sobrecarregando a linha defensiva do Botafogo, porque passavam os alas, ficava Alan Patrick mais os dois atacantes, às vezes eram quase sempre 5 homens, né, pesando essa última linha. O primeiro gol tem um movimento também muito bom do Bruno Henrique, né? Sim. Que escapa pelo lado direito, gera superioridade por ali e o lance de ultrapassagem para o cruzamento. E a defesa, né, a dificuldade do Léo Link é que uma bola é campo muito molhado, a bola vem ali daquele jeito forte, bem colocada, e depois acaba saindo o gol. Mas essa questão do Botafogo sair caçar esses atacantes e outra, né, Mansur? Eu tenho 3 caras na frente, eu tenho os 2 alas tentando pegar o do Botafogo. Esses jogadores do Inter, esses 3 da frente, eles não voltam abertos, eles ficam por dentro, né, Barreto? Então, a hora que sai esse Alan Patrick pra cá, se sair alguém, esses 2, eles prendem também mais alguém. Eles, ao defender por dentro, eles fizeram com que a bola quase não chegasse em Nilton e Marlon Freitas. Perfeito. Tiveram muita dificuldade de jogar. O Botafogo meio que se partiu, quase sempre tentando o lançamento um pouco mais longo, o que talvez deve ter sido um elemento também para o Ancelotti colocar o Cris Ramos, já que o jogo estava saindo muito em passe mais longo, ele tentar ter mais um jogador de estatura. Bom, em primeiro lugar, queria registrar que a gente espera que a chuva tenha causado poucos prejuízos fora de campo. Atrapalhar um jogo de futebol, está na conta, tudo bem. Isso é o de menos. Tem previsão de temporais muito fortes no sul do Brasil, Porto Alegre está incluída, né? E já sofreu muito com enchente, né, gente? Então, tomara que não passe muito disso que a gente viu aí. Nós temos os treinadores falando, vamos começar com os Dias, né? Que falam sempre os dois, Ramon e Emiliano. E o Isso é uma dupla, hein? Isso é uma dupla. E o David Ancelotti depois admite que errou nessa estratégia. No trecho que a gente selecionou, ele fala sobre isso, dos 2 atacantes. Vos tenés que analizar la situación como está el equipo. Entonces le queríamos dar solidez, primero defensivamente, para que el equipo empiece a tomar confianza, protagonismo, y eso es muy importante, pero seguramente si no tenés la calidad de los jugadores y la inteligencia de los jugadores, es muy difícil que lo lleves a cabo. Los jugadores son lo fundamental de esto, así que felicitaciones a ellos, porque realmente en un momento tan complicado y difícil pudieron sacar el temperamento, la calidad, lo táctico. Así que estamos felices por ello y también por toda la gente que nos acompañó. Somos un cuerpo técnico que siempre se adapta a lo que você tem. No tenemos un esquema fixo de nós, mas muchas veces nos adaptamos a lo que você tem. Cara, hoy intentamos eso porque sabíamos que teníamos que romper mucho por fuera y tirar diagonales como aconteció y escolhimos eso. Así que feliz por la decisión y agradecido al grupo, porque você puede trocar y cambiar y si el grupo no acepta, nada sirve. Así que eles están sufriendo más que ninguém. Ele trabalhava muito e as coisas não aconteciam e hoje vi que sentiam um alívio muito grande. Na primeira etapa, a ideia que tivemos do jogo seguramente foi um pouco afetada pela chuva, mas temos que adaptar. Futebol, como internacional, tem jogadores técnicos que gostam da bola. Internacional adaptou melhor e mereceu ganhar por isso. Errado como time, seguramente não adaptar-se às condições do jogo, ter mais concentração na ocasião
do primeiro gol. Como treinador, mudei de sistema no intervalo e foi um erro. Temos que ter essa capacidade de adaptação dentro do jogo, porque muitas vezes quando temos um placar negativo ao começo do jogo, para nós o jogo muda completamente. Temos que saber superar esses momentos, porque sempre temos jogos positivos quando temos o primeiro gol do jogo. Ter mais atenção nas faltas, nos cartões, temos muitos cartões. Seguimos na briga, é um campeonato equilibrado, então cada jogo precisamos mais do 100% para ganhar. Não somos um time que pode ganhar jogo jogando menos do 100%. Para todos vai ser difícil, vai ser uma briga complicada para muitos times daqui ao final da temporada. Levantou outros pontos aí que vocês já tinham destacado, né? Assimilar golpe. Assimilar o golpe, a falta de reação a sair atrás no placar. E a preocupação com os cartões, né? Quem já tem tantos problemas de lesão, né? Claro. Tem que tentar evitar ao máximo perder mais jogadores. Essa etapa da temporada fica tem fora, sido bem difícil nesse aspecto. Mas aí que tem um detalhe, o treinador ele tem responsabilidade nesse sentido de mobilização, de comportamentos. Só que isso tem muito atleta também. E esse Botafogo desse ano, né, às vezes fala assim, puxa vida, mas o Ancelotinho ele não está conseguindo tirar. Mas parece que tem uma característica esse ano, cara. Eu não sei o quanto isso pode ter a ver com a questão mais ampla do clube. Não estou dizendo só incerteza quanto ao futuro de propriedade do clube, de disputa acionária, não sei quanto isso chega ao campo. Mas um clube que teve tanto jogador entrando e saindo, a dificuldade de você construir um grupo coeso, se isso pode ter influência. É porque mistura tem muita troca de pessoas. Você troca pessoas, você tem mentalidades que chegam diferentes. Quantos atletas chegaram no Botafogo? Esse método do Botafogo deixa o grupo muito vulnerável ao impacto que o jogador que chega vai causar. Isso. Se chega o Almada, né, gente? É um cara que E é só chegando o Almada perto de alguns outros que já estavam. Agora você chega a 10 jogadores num ano que já começou, né, diretivamente falando, assim, administrativamente meio capengando, vindo de um ano espetacular, que a gente já viu outros times viverem isso, então realmente não é fácil, porque são características diferentes, né? PC Oliveira já está de volta tem assunto, com a gente, né? Hoje... E aí a pauta desse jogo está mais cheia, né, PC? Vamos começar com o Arthur Cabral pedindo pênalti. É isso, um lance no primeiro tempo, quando a partida ainda estava 0-0. A gente vai rodar a imagem aqui e analisar a ação tanto do Arthur Cabral quanto também do defensor Mercado. E eu estava acompanhando o jogo, durante a transmissão, inclusive, quando eu fui consultado, eu achei que a ação do Mercado não tivesse tido impacto no Arthur, mas revendo a jogada e a maneira como ele é seguro pelo Mercado e com a bola já dominada, ele é impedido de continuar a buscar o domínio da bola justamente pela ação do Mercado, que foi muito grosseira. E eu me permito mudar de opinião, né? Claro. Porque a gente não pode... A gente fala tanto aqui que árbitro e VAR não pode brigar com a imagem. E na hora do jogo ali, eu estava com vários jogos ao mesmo tempo acompanhando, tive a minha avaliação, mas analisando com calma, com detalhe, realmente a ação do Mercado ela é muito grosseira. Ele, em nenhum momento, ele tem a preocupação de disputar a bola e ele agarra com os dois braços. Ele impede, a ação dele tem impacto no movimento do Arthur Cabral. Portanto, o Flávio Souza, o árbitro do jogo, mandou seguir. O VAR, Rodrigo Guarizo, fez a avaliação e confirmou a decisão de campo. Mas a ação do Mercado é muito grosseira só. Em nenhum momento ele disputa a bola e é agarrado com os dois braços. Foi pênalti. O Arthur Cabral, normalmente o jogador abraçado, o que ele vai fazer? Ele já vai cair, né? Para induzir o juiz. Ele faz menção de tentar chegar na bola, né? Tenta sair. Exatamente. Você nota que o primeiro movimento dele é para frente. E perde, inclusive, o domínio da bola. E aí não dá. Né? Isso muda muito o andamento. Aí vai ficar claro, ó. É isso. Pode mudar o andamento. Tem muito impacto no andamento do jogo, nessa altura do jogo. É que na sequência, e aí eu também fui traído na hora do jogo, né, pela quantidade ali de informações que eu estava avaliando, né, às 18h30 tivemos 3 jogos. 3 jogos simultâneos. E com jogos movimentados, principalmente o Bragantino e Grêmio, né. Mas ele, no final, quando ele está caindo, eu acabei sendo traído muito por essa ação do Mercado de soltar ali na hora da queda. Mas antes
dele levantar os braços, ele teve uma ação primeiro muito movimento, grosseira. ele Impediu. não tem o coisa. Só que o Antony falha na coisa, aí complica o mercado, que daí ele já tá com a mão ali. Não tem por que o jogador abraçado... E com impossibilidade de disputar a bola, né? Ele não tá indo numa ação de disputa e, de repente, tem um contato. Não, em nenhum momento o mercado disputou a bola, ele só agarrou mesmo, tirou para dançar. E aí, né, vendo com calma, analisando todos os anos, realmente foi pênalti e o VAR deveria ter interferido para a marcação. Se fosse no jogo do Corinthians, não ia ter problema na Barreto, porque ia tomar 3 gols, né? E a bola não ia ter jeito, isso não ia adiantar. Podia fazer esse, mas ia tomar 3. Isso aí. Porque a Taylor Swift lançou o álbum. Mas... não era isso que estava em questão aí nesse jogo, então. E é bom registrar que o VAR só está vendo esse jogo, tem todas as câmeras, né? E por mais que não possa ver, digamos assim, com calma, tem sempre uma pressão... mas pode ver até tomar uma decisão. Muito ostensivo. E o jogo ainda prosseguiu, né? Teve tempo, demorou para o jogo parar, ele teve tempo para poder avaliar. A gente sempre usa um negócio assim, você ter cuidado. Colocou a mão, você perde a razão. Um abraço, coisa, tudo onde o braço, né? Esse negócio da mão no rosto, um puxãozinho de camisa que você não tem necessidade nenhuma de você fazer esse movimento, para você dar margem pro árbitro. Claro. Entendeu? Então, essa mão você tem que controlar muito, né? Tudo muito certinho para não dar senão, tempo. Né? Isso. A brecha. Só que a sua fala é importante, Alex, a questão do braço, da mão, da camisa, só que a regra fala assim da questão de tem que ter impacto. Tem impacto. Porque hoje, quando você vê... E a sua primeira avaliação foi essa, né, PC? A minha primeira avaliação era uma avaliação que não tivesse tido impacto, porque eu vejo a queda do Arthur Cabral e o mercado abrindo os braços. Mas antes disso, teve ação grosseira, impactando no movimento do Arthur Cabral, inclusive impedindo ele de ter o domínio da bola. Foi pênalti. Na entrevista do intervalo, ele não pontuou, né? E o Lucas de Sena, o nosso repórter, pontuou duas vezes que ele não... Falou de outra situação. Não quis entrar na polêmica, foi isso. Já no outro jogo, envolvendo o time gaúcho, o pessoal estava mais animado nas entrevistas, PC. Esse foi um jogo mais movimentado e eu quero fazer um detalhe aqui, né? O árbitro foi o Lucas Casagrande, um árbitro jovem de 25 anos, tem sido a revelação do campeonato. Claro que precisa ainda, é do Paraná, da Federação Paranaense. Precisa é só passando por situações como essa que vai vir o amadurecimento, que vai vir a experiência. Foi o 13º jogo dele no campeonato, um campeonato que eu chamo a atenção que o Brasil, pelo tamanho que tem, o Brasil não tem árbitros em quantidade suficiente para apitar a primeira divisão. Nós temos um campeonato muito difícil e a gente só tem, com regularidade, apitando na Série A, 15 árbitros. Já atuaram, no total, 25, mas desses 25 árbitros, 10 apitaram menos de 4 jogos. Não dá para levar em consideração. Então, assim, para um campeonato que é tão difícil, a comissão de arbitragem, muitas vezes, tem até dificuldade de escalar, porque são poucos árbitros. E com o decorrer da competição... com um árbitro, que a gente já falou aqui, não estando recuperado do outro jogo. Claro. E está tendo uma repetição, os árbitros atuando no meio de semana e no final de semana. Então, assim, a CBF tem que investir na arbitragem. E no final vai ter a sonora do Marlon, mas que vem muito, assim, ao encontro daquilo que a gente está falando. A falta de capacitação, de treinamento, de profissionalização e aumentar árbitros preparados, porque também não adianta apitar 25, 30 num campeonato tão difícil, mas precisa ter mais árbitros para que não tenha esse desgaste de repetição sempre com os mesmos árbitros nos jogos. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.